Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra de Emanuel Swedenborg, cientista, filósofo e teólogo do século XVIII. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e pelo canal 72 da TVA. E pode ser acessado também pelo www.cwbtv.net. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo 3027-4741. Mais uma vez conosco, o reverendo Andy, nesta noite, no qual nós agradecemos a presença. Boa noite, reverendo. Boa noite. Bom de ser aqui. E o programa de hoje, nós vamos tratar sobre o pensamento moderno e o pensamento elevado, que nós chamamos de pensamento elevado porque ele trata de coisas que estão além desta vida natural. Para iniciar esse programa, eu vou ler um trecho do parágrafo 213 do livro Divina Providência de Emanuel Swedenborg. Sei, porém, que a prudência humana arrasta mais o racional à sua parte do que a divina providência à sua, pelo fato de esta não aparecer e de aquela aparecer. Quem é que, raciocinando, não fala em favor da prudência e da natureza, quando o faz por seu homem natural, o externo? Mas quem é que, raciocinando, não fala em favor da divina providência e de Deus, quando o faz por seu homem espiritual ou interno? Mas peço-te, digo ao homem natural, escreve livros e enche-os de argumentos plausíveis, prováveis e verossímeis em teu sólido juízo. Um livro em favor da prudência própria e outro em favor da natureza. E em seguida, põe-nos nas mãos de um anjo. Sei que embaixo ele escreverá isto, em poucas palavras. Todas essas coisas são aparências e falácias. Reverendo, por que os anjos escrevem isso embaixo dessas palavras? Primeiro, tem que entender aparências e falácias, não é? Que aparências e falácias são coisas que aparecem como se é verdade mesmo, que eles são a causa da coisa. Mas a realidade está lá dentro. A realidade não é esta coisa, mas vem de dentro. Uma falácia, por exemplo, é que o sol sobe e desce. Mas a realidade é que a Terra está girando. E que realmente é nós que aproximamos o Sol e depois sai do Sol. E quando sai demais, se a Terra fica entre nós e o Sol, ele se põe. Mas a realidade é que o Sol não se põe, o Sol não se levanta, é a Terra que gira. Isso é uma falácia, então, que o Sol está subindo e descendo, não é? E a aparência é uma coisa, por exemplo, o homem acha que ele pensa por si mesmo, que os pensamentos estão entrando na cabeça dele. Enquanto todos os nossos pensamentos vêm de fora, vêm do mundo espiritual, como todos os objetos que nós vemos neste mundo vêm de fora, vêm do mundo natural. Então há muita coisa na ciência e também nas histórias e tudo que dá a ideia que as causas vêm deste mundo. Mas são uma falácia ou pode ser uma aparência. Mas não é realmente. Quer dizer, é aparências e falácias, mas a realidade é diferente. Por exemplo, nós sabemos pela física moderna que a criação e a aniquilação do elétron acontece sempre, que nada fica. Esta coisa aqui foi criada bilhões e bilhões e milhões de vezes enquanto nós estamos falando. A matéria vem e vai, desaparece e vem. Mas a aparência é que esta coisa é sólida. Mas a realidade é que ele está desaparecendo e sendo renovada diante de nossos olhos, sem nós aprendemos.
A coisa sólida é tão cheia de espaço em comparação das partes que faz. Então, uma aparência. E a realidade é que essa coisa está sendo criada diante dos nossos olhos, sendo mantido. Porque disse que a conservação da energia, da matéria, do momento, todas essas coisas, a conservação é criação perpétua. Antigamente, na ciência, teve 3 pontos de vista. Teve o ponto de vista de Descartes, o ponto de vista de Newton e o ponto de vista de Leibniz. O ponto de vista de Leibniz era que a energia nunca se destrói, nunca se vem, é sempre constante. E que Deus simplesmente botou o mundo em ordem e deixou. O ponto de vista de Newton foi que as forças de fora se moveram as coisas. Embora que hoje em física moderna sabe que realmente não é isso, é as forças de dentro. Mas o ponto de vista de Descartes, que foi o primeiro, é que essas forças vêm de dentro, o influxo espiritual. Então, até que teve um debate entre os 3 pontos. E no fim do debate, no mundo espiritual, teve uma loteria para ver quem estava certo. E saiu em favor de Descartes. Que ele veja que a realidade está vindo de dentro. E não está vindo de fora. Então, quando nós temos esses livros de ciência, eles não falam nada. Embora que as próprias fórmulas matemáticas mostram uma criação contínua, eles nem falam disso. Eles falam como se esta coisa existe e continua existindo, nem sabendo. Então, uma aparência. Outras coisas também, quando fala de história e quando Roma caiu. Tem alguns livros sobre isso, mas era a própria decadência da civilização que levou ele à ruína. Cada vez mais a maldade aumenta. Então, o que acontece com essa maldade é que ele chama o próprio inimigo para tomar conta. É verdade. Não é? O mal leva seu próprio castigo. Isso é a causa principal. A ociosa, o negócio que os tropas não foram bem preparados, e a riqueza lá dentro que atrai os ladrões, isso são causas externas. Mas a causa principal é a decadência da própria coisa. Hoje em dia, ele está tentando resolver todos os problemas com soluções externas. Mas a solução interna é que importa. Então, por isso, o anjo vai escrever nesses livros, que está quase todos os livros, textos que são dados aos jovens de hoje, são aparências e falácias, que eles não falam da causa principal pela qual as coisas estão acontecendo. Eles esquecem totalmente os motivos espirituais que as pessoas têm. Eles não falam da moralidade do povo mais. Eles falam de se eles têm habilidades ou não têm habilidades, têm recursos naturais, se não têm recursos naturais. Tudo na história de hoje é as causas externas, os motivos externos e tudo na ciência também. Então, esses 2 livros podem dizer um livro de história aqui e um livro de ciência aqui, e o anjo vai escrever nesses livros tudo isso, aparências e falácias. É porque, na verdade, todas essas coisas que são escritas hoje são baseadas quase que exclusivamente na ciência, né? Uhum. A ciência, se nós pudéssemos fazer um comparativo, né? Com os homens sábios dos tempos antiquíssimos, né? Eles tinham a sabedoria em cima, né, na cabeça, a racionalidade no meio e a ciência embaixo, né, fazendo os pés, né? Ciência muito além da nossa ciência, uma ciência chamada ciência das correspondências, até que ainda resta um pouco aqui e ali em tribos, não é, que nós chamamos primitivos, que tem um tipo de magia. Tudo isso vem das ciências correspondências, algumas vezes são mais poderosos do que a própria ciência. Sim. E o homem de hoje, no caso, inverteu, colocou a ciência na cabeça, né? A ciência e a economia, né? E colocou a sabedoria nos pés. Seria então, essa inversão que... Ciência liga a prudência humana com a natureza. Então ele acha que essas 2 coisas são a causa das coisas. Que a prudência, ele não deixa fora a prudência do homem, porque ele quer ser parte desse negócio, não é? Certo. Que na verdade também a prudência humana leva
muitas vezes o homem crer que a natureza é responsável pela criação de si mesma, né? No caso, muitos homens hoje pensam, né? E esse pensamento, infelizmente, ele está cada vez mais se espalhando, né? De que todas as coisas que existem, que foram criadas pela própria natureza, como se a natureza fosse divina, né? Em si mesma, né? E como se ela fosse, digamos, a origem da própria vida. Quando nós, no entanto, sabemos, né, através das doutrinas celestes, que a natureza é um receptáculo da vida, assim como o homem também é um receptáculo da vida, né? Isso mesmo. E que a prudência humana também não é responsável pela, digamos assim, sabedoria, entre aspas, que o homem deveria ter se ele realmente quisesse ser sábio, né? Porque, na verdade, muitas vezes a sabedoria que o homem tem é a sua própria ruína, né? Aquela prudência que ele quer ter por si mesmo, como que responsável pelo seu próprio governo e pelo governo de todas as coisas que ele faz, né? E que ele deveria deixar nas mãos da divina providência, né? Ele então atribui a si mesmo essas coisas, né? Ou ao acaso, à sorte, né? E na verdade, se nós formos, digamos, estudar as causas, como você bem colocou no começo, e não apenas simplesmente os efeitos, né? Nós veríamos que por trás de toda a manutenção da existência humana e da própria natureza, existe a divina providência que age de forma secretíssima, né? De maneira que o homem não sequer percebe, né? E ela governa todas as coisas e mantém todas as coisas numa ordem, né? De forma que se não existisse a divina providência, o homem nem sequer existiria, né? Tem essa coisa interessante, nós falamos de prudência, mas quando a pessoa diz que o homem é prudente, normalmente nós pensamos que é um pouco sábio, porque tem dois tipos de prudência, não é? Tem a prudência que é baseada em bons pensamentos, caridade e coisas assim, e tem a prudência que é mais astúcia, que é o homem que está tentando ganhar posição para ele, ou para ele seja o centro de atenção, não é? Então tem essa distinção, não é? Até na palavra fala isso, não é, Eduardo? Naquele texto deixa eu ler um textozinho aqui que está em... Está em Mateus, no capítulo 6, que é a parábola justamente da casa que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre a areia, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-la-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Como nós podemos entender essa parábola, justamente que parece que ela é uma contradição dentro do tema que nós estamos falando. É interessante, porque parece que o homem religioso vai botar a casa em qualquer lugar e dizer, providência do Senhor, Ele vai me proteger. Não é? Enquanto o homem prudente, ele pensa bem, ele diz, olha, se eu botar na areia, ele vai em pedaços, não é? Ele vai cair. Mas a rocha é a própria palavra de Deus. Ele está construindo sua vida acima de uma verdade eterna. E não os fatos mundanos que vêm e vai. A gente não sabe se hoje é verdade, amanhã não é verdade.
Então, o homem que constrói sua casa sobre a areia, realmente é um homem que bota sua vida só nas coisas científicas e mundanas, que não gruda junto. Não é? É areia, muitas verdades ou fatos separados, coisas científicas que não têm uma forma. Ligação e que formam um todo homogêneo, né? Não é? E forte, né? Então, essa rocha, ele é ligado, pode dizer, pelo amor. E isso, então, nós podemos ver que realmente o homem que botou a casa na rocha e está com prudência, está realmente confiando muito mais no Senhor que o homem que botou sua casa na areia, que está confiando nas coisas só do homem. Embora que a aparência é invertida, não é? Sim. Acho que tem muito a ver com os motivos do homem, não é? Esses motivos nós poderíamos dizer que são basicamente dois, né? Que é o amor que o homem tem, que é o amor de si e que é o amor do mundo, né? Que são antagônicos, né? Diametralmente opostos ao amor ao próximo e ao amor ao mundo, né? O amor do mundo é oposto ao amor ao próximo e o amor de si mesmo é o oposto do amor ao Senhor. Isso mesmo. Né? E cada um desses amores justamente levam para um caminho diferente, né? Aquele que tem o amor de si e o amor do mundo, ele justamente pensa nessa própria prudência, né? E ele pensa que ela que vai conduzir ele para o caminho acertado, quando, na verdade, essa própria prudência, se ele confiar só nela, ele vai justamente ser levado para um caminho, né, que vai levar para a privação da luz e a privação do calor divinos, né? E simplesmente porque ele fecha os interiores da sua mente para as coisas que vêm do Senhor e dos céus, né? E abre, né, os seus exteriores para as coisas que vêm do mundo, né? E para as coisas que são de si mesmo. Né? A prudência dele é mais astúcia, é mais as coisas que vêm dele mesmo para ganhar alguma coisa, para um truque, uma coisa assim. E não é tanto para ver a sabedoria que está lá dentro, não é? Para ver o bem do próximo, esse tipo de coisa. Na verdade, ele visa muito mais a si mesmo, né? Porque essas coisas estão interligadas, né? As coisas que a pessoa deseja. Muitas vezes ele pode ter, por exemplo, dignidades e honras, né, do mundo, né? Mas se ele não... A pessoa que ama ao Senhor e ama ao próximo, ela pode até ter certas dignidades e honras no mundo e pode ter até certas riquezas, né? E ter coisas que são... que ela vai usufruir nesse mundo, né? Mas ela não coloca o seu coração nelas, né? E ela também, digamos assim, não visa essas coisas, mas ela visa fazer usos para o bem do próximo, né? E as pessoas justamente que colocam essa prudência em si mesmo, elas também estão ligadas com esse amor de possuir as coisas, de dominar os outros, né? Pelo amor de si mesmo, né? Ou seja, e também pensando que essa prudência da sua própria inteligência, né, vai ser o que vai levar ela para o céu, né? E isso muitas vezes muitos religiosos são pegos nessa armadilha, né, que vem dos infernos, né? A ideia que nós devemos abandonar a natureza, a ciência, a prudência. Isso vem de uma ideia que Deus vai prover tudo, então tem uma contradição entre os dois, não é? E o problema é quando nós botamos essas aparências, essas falácias na frente e começamos a raciocinar através destes, não é? Sim. Achando que essa própria inteligência, né, vai levar onde o homem deseja chegar, né? E muitas vezes ele não vai chegar onde ele gostaria de chegar, né? Porque o alvo dele é prosperidade natural, não é? E o bem-estar dele, não é? Sim. E nós tratando desse assunto, por que então o homem continua ensinando, por exemplo, a história e ciência nas escolas, né? Não seria isso uma contradição se nós fôssemos
analisar sob o ponto de vista da nova igreja? Até que eu sou professor de ciência, uma escola da nossa igreja, e quando eu boto essa coisa que o anjo vai escrever, não é? Esse livro de ciência, tudo isso, aparências e falácias, então os estudantes diziam, então por que vamos estudar? Sim. Mas eles não sabem que essas aparências e falácias podem ser úteis. Se você começa a falar do giro da Terra, em vez de falar do Sol subindo e descendo, vai ser muito difícil andar no mundo, não é? Você não é diz que o Sol está em cima, não é? O Sol está embaixo. Essa aparência ajuda a falar. A ciência também tem coisas muito úteis lá dentro dele. Sim. Não é? E a história também do homem pode ilustrar coisas muito mais importantes do que simplesmente as causas naturais da guerra, não é? Que ele ganhava por causa da astúcia do general e tudo, não. A astúcia do general parece que é a causa, mas realmente é a divina providência lá dentro. Então, estes assuntos podem ser ensinados, mas numa situação subordinada. Certo. O problema de hoje é que eles deixavam fora desta história da ciência, do países e tudo, a história do mundo, deixaram fora a divina providência. E as coisas da religião que fazem a diferença, a decadência do povo, que faça a mudança. Eles não querem falar muito da moralidade do povo, de que eles têm um bom casamento ou não têm, esse tipo de coisa eles deixam fora. Então eles deixam fora dessa história a coração. É a mesma coisa na ciência, eles falam muito da natureza, mas não falam, por exemplo, falam da criação, mas não falam do Criador. Certo. Imagina um curso sobre arquitetura, que não falava de arquitetos. Certo. Não é? Ou uma história sobre o né? Brasil que não falava de presidentes. É. Não é? Quer dizer, o povo faz, então a gente fala. Mas ideias, ele é aquele que dirige a história. É o ator principal, então tirando o ator principal de cena. Porque eles acham que não tem prova. E que você falou mais cedo, é que a divina providência, por razão da nossa liberdade, sempre age em segredo. Ele não vai agir de aberto, porque vai tirar a nossa liberdade. E também se nós sabemos o futuro, e nós vai parar de agir porque não tem razão. Se nós vai saber que nós vai ter pouco dinheiro no futuro, então por que trabalha? Ou vai ter muito, por que trabalha? Porque já vai ter. Então a divina providência trabalha não de baixo, mas escondido, de dentro. É a causa principal, mas as pessoas não vejam. Embora que ele sempre respeita a razão e a liberdade do homem. Por isso é tão importante que essa prudência do homem e as forças da natureza seja bem visível. Certo. E que nós podemos usar, por exemplo, a própria parábola que você leu, o homem era prudente. Ele usava a prudência dele, como por si mesmo. Certo. Ele botou a casa, não na areia, mas botou na rocha, botou uma fundação bem firme, para que quando a chuva, os rios e os ventos vêm, a casa não cai. Ele tem que fazer isso espiritualmente também. Porque se ele só pensa naturalmente, é areia. Mas ele pode usar ciência. Porque a pessoa, pela ciência, nós sabemos que a rocha vai ficar e a areia vai se mudar, não é? Do lugar. Então, estamos usando ciência e prudência. Essas são duas coisas que o Senhor nos dá para usar, mas não como fonte. Na verdade, essas coisas devem ficar subordinadas, né, à ordem divina, né? Como, na verdade, eram os antiquíssimos, viviam dessa forma. Eles tinham uma certa prudência, né, que estava neles, né, mas essa prudência era subordinada ao amor que eles tinham ao Senhor e ao próximo, né? E isso fazia com que eles permanecessem nessa ordem. Depois, quando o homem foi perdendo essa característica, né, ele foi abandonando esse entendimento de que a sabedoria e a inteligência vinham de Deus para ele, né, e passaram a considerar que a inteligência e a sabedoria e a própria prudência eram deles próprios, né? E isso acabou, então, prejudicando toda a humanidade
no contexto geral. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu gostaria de agradecer ao reverendo Andy mais uma vez por nos brindar aqui com a sua presença. Só deixe-me dar uma ilustração mais. Se você pensa na coisa da eletricidade e você tem uma carga positiva e negativa, eles dizem opostos atraem. Então a criança aprende os opostos atraem. Mas opostos não atraem, eles se repelem. Então ele fica confuso. Mas se você pensa em bem e verdade, e como ele se quer casar, você vai renovar a ciência da química para ser uma coisa viva em vez de coisa morta. Muito bem, muito obrigado, Andy. Esse esclarecimento final, ele coroou o nosso programa de hoje. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos vocês que nos assistem em casa, né, que é o motivo de nós estarmos aqui, e gostaríamos de convidar para a próxima terça-feira, que nós estaremos aqui no mesmo horário. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.